Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Gustavo Custer e eu estou aqui hoje para fazer a nossa reflexão diária. A nossa casa, desde o início da pandemia, ela tem trabalhado para que diariamente no nosso canal no YouTube, de segunda a sábado, a gente possa ter sempre uma reflexão nova, um pensamento novo a respeito de algum trecho da obra de Allan Kardec ou de algum tema contemporâneo à luz da doutrina espírita. E antes da gente fazer a oração e começar a reflexão desse nosso dia de hoje, eu gostaria de convidar vocês que ainda não estão inscritos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube, que o façam, porque lá é também um canal importante de comunicação com todos vocês durante essa pandemia. Lá nós divulgamos campanhas, nós falamos das ações de reabertura. Nossa casa, há pouco mais de um mês, voltou a ter alguns horários de reunião presencial. Então, se você tem interesse, se você pode, está com vontade de participar de uma reunião presencial, visita lá o nosso site www.rita.org.br. Nos segue na rede, nas redes sociais, porque aí você vai conseguir se informar sobre os protocolos, as regras de segurança para você poder participar da reunião presencial. Ok? Vamos fazer então a nossa oração para que a gente possa começar a nossa reflexão desse dia de hoje. Jesus, Mestre querido, te rogamos, Senhor, nessa hora, a tua bênção para o nosso estudo do dia de hoje. Que esse estudo, Mestre querido, possa transcorrer num clima de paz, num clima de serenidade. Que esse estudo, Senhor, possa ser feito na sintonia com os guias e os trabalhadores espirituais do nosso Rita de Cássia. E que durante essas reflexões, Mestre, esses trabalhadores abençoados possam adentrar cada um dos lares presentes nesse momento, envolvendo aos nossos companheiros, companheiros de ideal, companheiros de doutrina espírita, ligados à nossa casa, para que recebam das mãos desses trabalhadores espirituais as bênçãos necessárias aos seus momentos de vida. Que seja então, Mestre querido, na tua bênção e proteção, na sustentação dos guias e mentores espirituais do nosso Rita de Cássia, que nós possamos dar por iniciada a reflexão desse nosso dia de hoje, guardando a paz e a serenidade em nossos corações. Bom, o evangelista João, no seu evangelho, capítulo 18, versículo 22 e seguinte, tem uma passagem que eu escolhi para iniciar essa nossa reflexão, que me remete a muitos pensamentos. Ele narra que Jesus já estava no seu momento capital. Ele tinha sido levado pelo Sinédrio, ao antigo sumo sacerdote de Jerusalém, Anás, e Anás começa a interrogar Jesus. E nesse interrogatório ele pergunta a Jesus sobre o que Jesus havia falado ao povo. Se Jesus era o líder, ou assim se colocava, dos judeus. E Jesus então vira para Anás e fala: eu tenho falado publicamente nas praças, nas sinagogas, a todos aqueles que chegam. Então, por que pergunta a mim? Pergunta a qualquer um desses que me ouviu, e foram muitos.
O guarda que acompanhava Anás naquele interrogatório dá um tapa no rosto de Jesus numa cena que é de brutal violência. E Jesus vira então para o guarda e pergunta a ele, e diz para ele: se eu falei algum mal, me diga qual foi. Agora, se eu não falei mal algum, por que você me agrediu? E o guarda volta a agredir Jesus novamente. E assim se encerra aquele processo e segue, como narrado não só em João, mas nos outros 3 evangelistas, aquela etapa da vida de Jesus que chamamos da sua paixão. É uma cena bastante forte e impactante, né? Esse momento em que Jesus pergunta ao guarda: se eu falei algum mal, você me diz qual foi. Mas se eu não falei, por que você me agride? E ele é agredido novamente. Eu trouxe essa passagem porque o tema dessa nossa reflexão de hoje ele vem do Livro dos Espíritos, na parte 3ª, questões 851 a 867, dentro da Lei de Liberdade, da parte 3ª, é o capítulo 10 da parte 3ª, se não me engano, isso, capítulo 10, em que Jesus vai abordar o tema da fatalidade, né? em que os espíritos e Kardec vão abordar o tema da fatalidade. E eu escolhi Jesus, e essa passagem especificamente, para começar a nossa reflexão, né? Estava determinado esse momento da vida de Jesus? Estava determinado que esse guarda ia agredi-lo? Estava determinada toda a sua paixão? Era certa a sua crucificação? Certa no sentido de determinada, não certa no sentido de prevista em decorrência dos acontecimentos. Certa no sentido de, no momento em que nasceu, já estava determinado que 30 e poucos anos depois ele iria ser assassinado, torturado, assassinado e preso a uma cruz. É nesse sentido que eu falo determinístico, ou da fatalidade, ou determinado. Não no sentido de, observando os fatos, tudo indica que vai acontecer isso. Não. No sentido de, ao nascer, já estava claro que todo aquele caminho ia acontecer. Esse tema, fatalidade, ou, traduzindo por uma outra forma, determinismo, é um tema muito presente na nossa vida. E é uma crença que muitos de nós temos, mesmo que digamos que não temos. Ela se reflete até em atos não tão conscientes da nossa fala. Quando, por exemplo, a gente diz assim, acontece um fato na minha vida, ou acontece alguma coisa, eu digo, foi Deus quem quis. Ou então, era para ser assim. Ou ainda, para consolar alguém, ou para consolar a mim mesmo diante de uma dificuldade, eu digo assim, o que é meu está guardado e ninguém toma. Esse encontro que aconteceu estava marcado para acontecer. Fulano parece fadado ao fracasso. É uma pessoa que na visão do mundo não tem um êxito econômico. Defina-me fracasso. Ou ainda, fulano de tal, a cigana, ou sei lá quem, disse que ia acontecer tal coisa e olha só, aconteceu. Ou eu sonhei e aconteceu. Pois é, essa é a questão que se põe, ou que Kardec vai pôr aos espíritos nas questões 851 até 867. Né? Quem não está com o Livro dos Espíritos à mão, dá um pause aí nessa palestra, pega lá o seu Livro dos Espíritos e vamos ler as questões, ou algumas delas que eu separei pelo menos, juntos.
Essa questão do determinismo é tão forte que a gente até cria coisas que não existiram. Por exemplo, é comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim: ah, Jesus disse que não cai uma folha de uma árvore sem que Pai assim permita. É comum a gente ouvir isso, né? Talvez muitos de vocês já tenham ouvido e até achem que Jesus disse isso. Porém, Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse: não cai uma folha de uma árvore sem que meu Pai permita. Você pode ler os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, que talvez ali, às vezes, João, talvez Lucas possa narrar em Atos alguma fala através da memória de alguém que ele anota, e você não vai achar essa fala de Jesus. Isso é uma fala totalmente determinística, né? Por um lado, interpretada. Né? Uma frase parecida com essa está lá no Deuteronômio do Velho Testamento, mas não está no Novo Testamento, não cai uma folha de uma árvore sem que meu Pai permita. Jesus nunca disse essa frase. Mas essa questão do determinismo em nós é tão forte que a gente ainda cria essas falas dentro do próprio contexto do Novo Testamento. A questão do determinismo ela é uma questão profunda e que ela remete ao que somos. Né? O que eu sou? Porque, no fundo, falar de determinismo, falar de fatalidade, é falar do que eu sou. Eu sou um ser livre para agir, para pensar, ou eu não sou um ser livre para agir, para pensar? Pensar em fatalidade, pensar em determinismo é pensar que o que acontece comigo aos 50 anos de idade, um caminho que eu tomo e que impacte fortemente a minha vida, ou uma escolha que eu faça, aos 50 anos, estava marcado. É pensar que um fato da vida, por exemplo, um acidente de carro, que me traga uma grave consequência, estava marcado. Esse é o determinismo. Esse pensamento determinístico, ele é, de certa forma, extremamente confortável, né? Porque ele tira a minha responsabilidade sobre uma série de atos e coloca na mão da divindade, coloca na mão de um Deus. A responsabilidade não é minha, porque estava marcado. Né? O que é meu ninguém toma, Deus está marcado lá. E esse pensamento é um pensamento extremamente confortável e faz a gente esquecer ou deixar de questionar o dinamismo da vida. Faz a gente deixar de questionar as minhas escolhas. Se a gente imaginar um simples dia, são dezenas, centenas, talvez milhares de escolhas que eu faço da hora que acordo à hora que vou dormir. Imaginar que tem um caminho só nessas centenas de possibilidades, porque toda escolha vai me levar a um ponto. Agora multiplica essas centenas de escolhas de um dia por todos os dias de um ano e todos os anos da sua vida. E aí a gente vai estar falando de um número que é infalável. Essa palavra eu acho que não existe, né? Mas tudo bem, vocês entenderam a ideia. Um número que a gente não consegue falar, porque não tem expressão de tanto zero que ele vai ter. De possibilidades de escolha. Que eu tive desde o meu primeiro momento, no passar da primeira, segunda, terceira infância, até ali na adolescência, começar a ganhar alguma autonomia e fazer escolhas, e mesmo na infância, escolhas que poderiam ter acarretado uma série, ou acarretaram uma série de consequências até hoje. Então, falar de determinismo, na ótica da doutrina espírita, é fazer esse questionamento. Falar de determinismo na ótica da doutrina espírita é questionar o processo evolutivo. Na doutrina espírita vai falar que o meu processo, ou melhor, vai falar que o processo evolutivo é um processo de aprendizado. O objetivo do processo evolutivo é me transformar em um ser cada vez mais desenvolvido intelectualmente e, como consequência dessa intelectualidade, moralmente. Ora, como encaixar o determinismo nesse conceito? O determinismo ele vem muito forte do pensamento católico.
ou de alguns outros pensamentos religiosos. Mas se a gente for olhar com atenção a doutrina espírita é um pensamento de responsabilização, de liberdade no pensar e no agir. Isso é o oposto do determinismo. Isso é o oposto do determinismo. Porém, o determinismo, como eu disse alguns momentos atrás, é um pensamento extremamente confortável. Extremamente confortável, porque ele me tira desse lugar que eu não gosto, que é o lugar da responsabilização, que é o lugar das consequências dos atos, da consequência da escolha, porém, não como castigo, que também é algo que a gente traz do catolicismo, traz desse pensamento religioso. Mas a consequência do meu ato como parte do processo de aprendizado. Não como castigo, mas como parte do processo de aprendizado. Isso é o que vai dizer pra gente a doutrina espírita. Então, falar de determinismo no âmbito da doutrina espírita é a gente chocar a base do seu próprio pensamento. Trazer um catolicismo antigo e querer colocar dentro do pensamento religioso que os espíritos vão trazer pra gente. Bom, mas eu já contextualizei bastante, vamos começar a ler algumas questões. Antes de ler a primeira das questões, que é a 851, eu vou voltar algumas questões atrás na questão 843. Quando ainda na Lei de Liberdade, Kardec vai tratar do tema livre-arbítrio. Fatalidade e livre-arbítrio, ou determinismo e livre-arbítrio, são dois temas intrinsecamente ligados, fortemente ligados. Na 843, Kardec vai perguntar assim aos espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? A pergunta mais clara que essa é impossível. Ele é bastante direto. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E aí a resposta deles também é bem direta. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de obrar. Então os espíritos já matam a questão quando eles vão discutir o livre-arbítrio com Kardec. Eles já são bem claros e diretos. O homem tem a liberdade de pensar e tem igualmente a liberdade de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Essa é a questão-chave do determinismo. Somos ou não somos máquina. E eles já começam aqui dizendo, olha, se vocês não tiverem livre-arbítrio, vocês seriam uma máquina. Bom, ok. Falamos brevemente do livre-arbítrio. Mas a liberdade de pensar e de agir não significa que não haja fatalidade. Porque a fatalidade pode ser uma fatalidade externa, não uma fatalidade moral, de uma escolha. Porque há uma diferença. Uma diferença é essa daqui, a fatalidade fruto da minha escolha, seja no pensar, seja no agir. Ok, essa ele está dizendo que não há. A outra é a fatalidade da vida material, que essa é fora de mim, muitas das vezes. Algumas dependem, são decorrência do meu dia a dia, mas muitas outras não são. E aí é nisso que ele vai também entrar na 851 e nas seguintes. E aí vamos começar lendo primeiro a questão 851. Kardec vai perguntar assim aos espíritos: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos estão pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Bom, então, Kardec aqui vai à questão do determinismo, quando ele pergunta se os acontecimentos são ou estão pré-determinados. E aí ele já faz uma outra pergunta. Se estiverem, onde é que fica o livre-arbítrio? Aí ele vai responder, os espíritos vão responder assim para Kardec: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a,
instituiu para si uma espécie de destino, que é consequência mesmo da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Essa resposta aqui ela é muito boa. Ela é muito boa. E ela tem bastante material para nossa reflexão. Primeiro, ele começa a dizer o seguinte: há uma fatalidade, uma única. Né? Ele afirma isso. Fatalidade existe unicamente na escolha ao encarnar. Então ele está falando de uma fatalidade que é prévia ao ato de encarnar. Ou melhor, que é fruto de uma escolha prévia ao ato de encarnar. O espírito, na erraticidade, preparando a sua próxima encarnação, escolhe. E aí ele usa uma palavra aqui, ele diz assim, ó, escolha que faz ao encarnar desta ou daquela prova. Escolhendo esta ou aquela, instituiu para si uma espécie de destino, que é consequência da posição em que se acha encarnado. Então, o destino, ou o que ele está chamando aqui de destino, não é o mesmo linguajar, ou não tem o mesmo significado que a gente usa na Terra. Na linguagem comum, a gente fala assim, o meu destino estava traçado, como coisas totalmente marcadas. Aqui ele está falando do destino como uma consequência de uma escolha inicial. A gente vai elaborar isso aqui um pouquinho melhor em outras questões, para a gente entender o que é esse destino que ele está falando. E aí ele separa esse destino em dois. Fala assim, uma coisa que é fruto dessas escolhas prévias ao ato de encarnar é a questão da condição física, das provas físicas. É nisso que está a fatalidade. Nas morais, não há. Então, os espíritos, como eu estava provocando inicialmente, eles separam em duas. Eles vão dizer o seguinte, olha, quando a gente vai falar da vida material, das questões físicas, pode haver um grau de fatalidade. E esse grau é decorrente, é destino no sentido de decorrente de a escolha prévia à encarnação. Porém, a vida moral, o meu pensar e o meu agir, não há destino nenhum. Ele é totalmente livre. Não há determinação. Destino não, perdão. Não há determinação nenhuma. Ele separa em duas. Mas para a gente entender melhor essa escolha prévia que gera esse destino, né, que gera as consequências dessa escolha, né? Vamos voltar na questão 258 e 259 do Livro dos Espíritos. Aqui nessa parte, ele está falando da vida espírita. É lá na segunda parte do Livro dos Espíritos. Mas ele vai fazer uma pergunta muito importante e que é completamente conectada com essa questão. Kardec vai perguntar assim aos espíritos: quando na erraticidade, ou seja, antes de encarnar, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que sucederá no curso da vida terrena? Ele sabe o que vai acontecer com ele quando ele nascer, a partir daquele momento? Ele tem ideia? E aí olha só o que os espíritos vão dizer para ele. Ele próprio, o espírito, antes de encarnar, escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio, na erraticidade, claro, né? Então aqui ele já coloca uma outra palavra, ele está falando assim, ele escolhe o gênero de provas. E aí mais adiante ele vai dizer assim, nada ocorre sem a permissão de Deus. Entendamos aqui... Perdão. Mais à frente ele vai dizer assim, todas, ou seja, todas as coisas pelas quais ele vai passar, não. Porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas.
escolhestes apenas, ele está falando do momento prévio à encarnação, onde há o planejamento reencarnatório e a escolha da próxima encarnação. Né? Ali deveria estar esse tal determinismo. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São, muitas vezes, consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Bom, nessa questão aqui, ele vai falar para a gente que na erraticidade, ou seja, antes de encarnar, antes de tomar o corpo de carne, quando eu faço o planejamento da minha encarnação, esse é o momento de criação desse tal determinismo. E que esse determinismo só existe numa única situação, na escolha do gênero das provas. E como é que a gente pode traduzir esse gênero das provas? A gente traduz esse gênero das provas, e isso é determinístico. Agora o que eu vou falar é a família onde eu vou nascer. Isso é determinístico. Né? Aquela família, aquelas pessoas ali, isso é determinístico. Eu não tenho como mudar isso agora. Eu não mudo isso. Nasci ali. Pai, mãe, irmãos, primo, tio, tia. É aquilo ali. O local onde eu vou nascer, a cidade, no meu caso aqui, Rio de Janeiro, o bairro da cidade, a localização, né? E tudo que traz com isso. A situação econômica da minha família, do país onde eu vou nascer. Isso é consequência, isso é determinado, isso é determinístico. A situação social do país onde eu vou nascer, da cidade, do local onde eu vou viver, do bairro onde eu vou viver, da minha família. Percebe? Isso é determinístico e fortemente impactante na vida do sujeito. A condição social, a condição econômica, a condição familiar, né? As visões de vida do pai, da mãe, dos irmãos ou daqueles que cercam ele. O corpo físico, esse também é determinístico. Todo ele cunhado e trabalhado para mim. Em duas questões. Primeiro, a hereditariedade, fruto da escolha dos pais. Então, a hereditariedade que eu trago no meu corpo biológico é fruto dessa escolha. Isso é determinado. A ciência humana ainda não aprendeu a mudar isso. E daquelas questões que eu mesmo, ao me aproximar do feto em formação, para começar o processo de ligação ao corpo físico, antes do nascimento, eu vou imprimindo ali também as minhas necessidades. Então, o meu corpo biológico, o DNA do meu corpo, aquelas doenças que desde lá já estavam programadas nesse sentido, né? Sentidos de que, olha, esse corpo aqui, mais ou menos nessa determinada idade, tem uma probabilidade muito alta de apresentar essa ou aquela deficiência, dificuldade. A ciência humana hoje já estuda isso, já fala isso. A medicina, existem alguns exames que já conseguem antever doenças que vão surgir daqui a X anos, que já estão radicadas aqui no meu corpo e muitas delas já estavam lá no momento do nascimento. Então isso é determinístico. A família, o local onde eu nasci, a condição econômica, a condição social, decorrente da condição econômica, condição social e familiar, dessas três condições, uma série de coisas pode ser uma consequência natural. A carreira onde eu vou me desenvolver profissionalmente, por exemplo, a minha forma de olhar o mundo, por exemplo, são influências dessas condições. São influências dessas condições. Não são limitantes, mas são fortemente limitadoras.
né? Um espírito que nasce hoje numa condição de favela no Rio de Janeiro, por exemplo, a probabilidade que ele tem de sair dali é baixa. É muito baixa. Muito baixa. Por mais valoroso e por mais esforçado que ele faça, que ele seja. Porque as barreiras externas são muito grandes para ele ter um acesso, por exemplo, a uma educação de melhor qualidade. Porque esses são os parâmetros da nossa sociedade atual para uma pessoa alçar uma condição econômica melhor, por exemplo. E poder ter uma condição de vida, de moradia melhor. Então, é determinístico como consequência dessa amarra social. Ao nascer, por exemplo. E também, como gênero de provas, alguns encontros. Né? Grupos de espíritos que nascem e que se programam, ou que combinam, melhor dizendo, vamos tirar o termo programação, que combinam, que acertam, né? Encontros. Espíritos amigos, nascendo em épocas próximas na cidade do Rio de Janeiro, com semelhança de aspirações, com amizades, em locais próximos, né? Mesmos bairros, probabilidade elevada de mesmos colégios, escolas, e os encontros acontecem. Então, é aí que está esse determinismo. Esse determinismo ele acaba aí, nessas condições físicas do nascimento e circunstanciais do nascimento. Ao demais, fruto dessas, outras podem decorrer, como é o exemplo que ele dá. Um espírito que pede para nascer entre malfeitores, ele sabe que ele vai passar a vida tendo a tentação de seguir esse caminho. Se ele vai seguir ou não é uma escolha dele. Então não tem determinismo da decisão. Tem determinismo no ato de nascer e tem determinismo sobre a influência que ele vai sofrer. Sobre a influência que ele vai sofrer, tem. Isso é determinado, independente dele ser um espírito da primeira ordem, se assim encarnasse, ou um espírito inferior da terceira ordem. É determinístico isso. Ele vai sofrer essa influência. O que ele vai fazer com essa influência é outra história. Ficando mais claro? Ou mais questões surgem? Vamos ler a 852. Olha só o que Kardec pergunta aos espíritos. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhe estará no destino o infortúnio? Quantas e quantas pessoas, né? A gente vê se esforçarem das mais diferentes formas e não conquistarem esse êxito ou vivenciarem nesse infortúnio que os espíritos estão falando aqui. Seria isso fruto do destino? Né? E aí volto à reflexão anterior. A gente precisa olhar as condições de nascimento, que muitas das vezes, em uma sociedade como a nossa brasileira, em que a ascensão social ela é baixíssima, os dados estatísticos mostram isso, colocar na conta do destino é uma maldade com essa pessoa. É uma profunda de uma maldade, porque ela não teve as condições básicas para poder viver a vida competitiva que a nossa sociedade propõe hoje. A nossa vida hoje é uma vida competitiva. Assim a sociedade que nós construímos decidiu que fosse. Então, colocar essa dificuldade de ter uma ascensão social sobre a ótica material na custa do sujeito é uma profunda de uma maldade. Né? Porque, por mais esforço que ele faça, a probabilidade dele conseguir sair dessa condição é muito pequena. É muito pequena. São muito poucos aqueles que conseguem. Mas olha o que os espíritos vão dizer. São talvez provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Escolheram naquela ótica da condição. Olha, eu vou nascer numa condição social no Brasil, no Rio de Janeiro, que a possibilidade de eu sair dela é mínima. Pelas imposições e pela forma como a sociedade carioca é estruturada, por exemplo.
É isso que ele está dizendo aqui. Porém, ainda aqui lançais à conta do destino o que mais das vezes é apenas consequência dos vossos próprios atos. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. Então ele ainda traz um outro detalhe aqui, olha. Tem uma parcela que é realmente fruto dessas condições, mas tem uma outra que é pura e consequência do teu ato. Não é castigo divino, não é consequência divina, não é consequência do destino inicial, não é consequência da escolha prévia à encarnação, é consequência pura do seu ato. E nós colocamos como muitas coisas que nos acontecem, que são consequências dos nossos atos, como planejamento reencarnatório. E a gente vai ver que os Espíritos falam que não é bem assim. Olha a questão 859. Vou pular um pouquinho aqui. Ele vai lá na 859, ele vai dizer assim: com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem que ocorrer? Ele vai dizer assim, no finalzinho da resposta: a fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. Essa é a única fatalidade. O momento de nascer e o momento de morrer. Ou seja, o ato de nascer e o ato de morrer. Aí ele continua: não creiais, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumo dizer. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus, ou traduzindo, a lei, os mecanismos da lei, os prevê, porque são úteis à sua depuração e à tua instrução. E aí, para a gente entender isso melhor, a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Ele vai escrever, bem-aventurados os aflitos, o item 4 é causas atuais das aflições. Olha o que Kardec vai escrever. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Ele continua. Há quem... Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, eu acho que é mais confortável, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, Deus, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a incúria. Então, nessa fala, os espíritos são bastante diretos e bastante claros. A gente tem um gênero de prova. Esse gênero de prova causa uns determinismos no momento do meu nascimento, nessas circunstâncias. Essas circunstâncias, elas vão criar outras ao longo da minha vida. Algumas dessas circunstâncias são fortemente limitantes. Mas sempre nesses atos físicos. É como eles falam. E aí eles alertam para 2 pontos. O primeiro, o agir e o pensar é sempre meu, nunca do externo. Ponto 1. E ponto 2, essas condições limitantes são frutos de uma escolha por uma necessidade de aprendizado.
por uma necessidade de aprendizado. A doutrina espírita, ela é uma doutrina de consciência dos seus atos e de responsabilização, ou de responsabilidade pelos seus atos. Esses são duas questões fundamentais para a gente entender o pensamento espírita. Ele busca que o indivíduo tenha consciência dos seus atos, e ele também tem por base a ideia da responsabilização dos atos. Esses são dois fundamentos primordiais, importantíssimos para a gente entender a doutrina espírita. Na questão 861, Kardec aborda isso quando ele pergunta assim: ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aqui ele está querendo dizer que a responsabilidade da violência é sempre de quem pratica e não de quem é vítima ou de quem sofre. Então não tem essa assim, estava com essa roupa, por isso que sofreu a violência, ou estava fazendo isso, por isso que sofreu a violência, ou falou isso, por isso que sofreu a violência. Não. A violência é sempre de quem pratica a violência. Sempre de quem pratica a violência. E não de quem sofre a violência. Quem sofre a violência, sofreu a violência. Sofreu a violência. Não porque estava com essa ou com aquela roupa. Ou falou esse ou aquela palavra, ou agiu dessa ou daquela forma. A violência é de quem pratica. E é aí que está todo o nosso livre-arbítrio, como a gente já leu antes. A nossa liberdade de pensar e de agir. Essa ninguém tira de nós. Pode ser limitada na forma de expressar, né? No meio físico, por exemplo. E aí, porque a gente se aproxima do fim, o tempo é muito curto, na questão 863, Kardec pergunta assim aos espíritos. Essa questão é interessantíssima. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro? E não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? Olha que sensacional, não existia rede social, não existia nada disso. E ele já está falando disso aqui. O julgamento externo como formador da minha opinião e da minha decisão. É como se eu, por viver em sociedade e considerando o comportamento de massa da sociedade, eu deveria seguir esse comportamento. Senão eu estaria errado, senão eu estaria deslocado. E os espíritos vão responder: são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Então, se eu entro na onda do comportamento social da maioria, é porque me convém. Emmanuel vai dizer que a rotina é a ferrugem da vida mental. Emmanuel vai colocar a rotina, a repetição dos atos, como ferrugem da minha vida mental. Por que ele fala isso? Hamed, de forma semelhante, vai dizer assim: a liberdade de agir e de pensar são os nossos maiores direitos. Os nossos maiores direitos são a liberdade de agir e de pensar. É semelhante a quando Emmanuel fala que a rotina é a ferrugem da vida mental. É semelhante ou tão conectadas. Por quê? Porque agir é diferente de reagir. E pensar é diferente de repetir padrões. Um filósofo contemporâneo vai dizer que nós atualmente raciocinamos, mas não pensamos. E aí o que ele define como raciocínio? Ele define como raciocínio a ligação de diversas ideias padrões. Ou seja, eu tenho vários pensamentos padrões, várias ideias padrões, eu conecto essas ideias padrões. Isso é o raciocínio. Para esse filósofo contemporâneo. Ele vai dizer que é como se fosse uma rotina.
né? Eu tenho várias ideias padrões, como ele vai falando aqui, né? Com a pergunta 863 de Kardec. Com a pergunta 863 de Kardec. Os costumes sociais, eles criam ideias padrões. Criam as ideias padrões do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Né? Os costumes sociais não vão criando esses politicamente corretos e politicamente errados? E aí eu vou conectando essas ideias padrões e raciocínio. Só que esse raciocínio não é uma criação de um pensamento novo. É simplesmente a repetição de padrões, conexão de padrões. Pensar nessa liberdade que eu tenho é quebrar um modelo. É romper com um modelo. É elaborar. É tirar da zona de conforto. É isso que Jesus faz com o soldado. Lá no início da reflexão. Quando o soldado agride Jesus, porque ele não responde sim ou não na pergunta de Anás, né? Anás pergunta para ele, tu é o rei? O que você tem dito por aí? E aí Jesus não responde sim ou não. Jesus vira para Anás e fala, olha, eu durante pouco mais de 3 anos tenho falado nas praças, nas sinagogas, em todos os lugares, para todos aqueles que quiserem ouvir, sem nenhuma seleção de pessoas. Pergunta para eles, porque eles vão te falar melhor do que eu, porque eles vão falar o que eles entenderam. E aí o guarda agride Jesus. Por quê? Porque na cabeça dele, as ideias padrões eram essas. Essa aqui é a autoridade máxima. Diante da autoridade máxima você tem que se comportar assim. Se você não se comportar assim, eu tenho que te agredir. Então ele conecta essas ideias padrões e... E o que Jesus faz com ele? Jesus ensina ele. Jesus tira ele da zona de conforto e bota ele para pensar. Bota ele para pensar. Se eu te fiz algum mal, você me diz qual foi. Se eu não te fiz, por que você me agrediu? Só que quando a gente sai da zona de conforto, incomoda. Por isso o guarda agride ele. Porque ele fica profundamente incomodado. Pensar, o ato de pensar. Pensar e agir, nossas maiores liberdades. Que nós possamos, então, nessas épocas que vivemos, ou nessa época que vivemos, de tanta contenda, que nós possamos perceber que muito mais do que a diferença, nós temos um ponto que nos une. Todos somos criaturas divinas, todos somos criaturas de Deus. E apoiados, ligados nesse ponto que nos liga, caminhar, respeitando a opinião do outro, respeitando o pensamento do outro, mas acima de tudo, exercitando a nossa liberdade fundamental de agir e de pensar. Bom, meus amigos, eram essas as reflexões que eu tinha para esse dia de hoje. Vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Jesus para encerrar esse momento. Mestre querido, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade da reflexão. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que foram derramadas em cada um dos lares aqui representados, em cada um dos companheiros aqui presentes. Que os trabalhadores do Rita de Cássia, Mestre querido, possam continuar a nos sustentar durante a semana. Que possamos, Mestre, com esses trabalhadores espirituais, estar conectados mentalmente, para que os nossos dias, para que as nossas experiências de vida sejam sempre e cada vez mais profícuas. Que seja, Mestre querido, na tua bênção, na bênção e na proteção dos guias e mentores espirituais do Rita de Cássia, que nós possamos, de nossa parte, encerrar o estudo do dia de hoje, guardando a paz e a serenidade em nossos corações. Tenhamos todos um bom dia.